Neste 27º domingo do tempo comum em nossa liturgia, as leituras bíblicas, elas nos falam do povo eleito de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Israel. No Novo Testamento, a igreja, a família de Deus, que tem Jesus ressuscitado como a pedra angular. Na primeira aliança, a casa de Israel, povo eleito de Deus, decepcionou a Deus nas suas atitudes. Agora nós estamos, o novo povo de eleito, a família, o povo de Deus, o povo eleito, a família de Deus, a igreja. O Evangelho termina dizendo que esse povo dará frutos, conforme a vontade de Deus. Então isso nos é muito questionante. Será que estamos longe de praticar os erros que a casa de Israel no Antigo Testamento praticou? Será que estamos muito melhores do que a casa de Israel? Ou se lermos os profetas do Antigo Testamento, vamos ver que a nossa condição não está bem. A casa, o povo eleito de Deus, chamado vinha do Senhor. Então, no Antigo Testamento, Deus está conduzindo o seu povo a partir da fé de Abraão. Constitui um povo, cerca esse povo de cuidado, é que o texto de Isaías falou. Deu a esse povo todo cuidado e proteção. Esperava que essa vinha desse frutos bons, mas infelizmente produziu uvas selvagens. Desde que constitui na fé de Abraão, depois vem os patriarcas, antecipadamente José vai para o Egito, esse povo recebe acolhida no Egito, depois entra-se na servidão no Egito, Deus tira esse povo da servidão no Egito, coloca Moisés à frente desse povo, dá os mandamentos, orienta esse povo pelos juízes, pelos reis, envia os profetas, e esse povo repetidamente contraria a vontade de Deus. E assim vai se fechando o Antigo Testamento. A casa de Israel não consegue ser fiel a Deus. Será que hoje a igreja, povo eleito de Deus, família de Deus, tem se esforçado para ser fiel a Deus? E o texto da primeira leitura terminou de forma muito explícita. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, o povo de Judá, sua dileta plantação. Esse povo que sempre recebeu os cuidados de Deus. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Será que nós cristãos estamos ajudando o nosso mundo a ser mais justos? Será que nós estamos trabalhando pelos direitos das pessoas, para que elas vivam com mais dignidade? Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Passaram a prejudicar uns aos outros, passaram a negar os direitos uns dos outros. Eis a injustiça. Esperava obras de bondade, eis a iniquidade. Deus esperava um coração bom e amoroso do seu povo, eis um coração eivado pela maldade. Será que o nosso coração hoje está diferente da casa de Israel? Será que tem dentro de nós um coração verdadeiramente generoso, bondoso e amoroso? Ou será que dentro de nós tem um coração eivado de maldade? Não se importa com o mal que o outro sofre, e às vezes até pratica também este mal. Então assim fecha aqui o texto de Isaías. Jesus retoma esse texto. Para quem Jesus está falando? Jesus está falando para sumos sacerdotes e anciãos do povo, para aqueles que representavam o cuidado religioso e espiritual da casa de Israel, aqueles chamados a guiar na fé a casa de Israel, e estão na pior condição, não o faz bem.
Por isso Jesus conta parábolas para eles e eles próprios se sentenciam. Deverão matar de forma cruel esses perversos. E os perversos são eles próprios, porque os sumos sacerdotes e os anciãos do povo estão fazendo as piores coisas. Transformou os preceitos de Deus, que chama as pessoas a cuidar umas das outras com amor, os mandamentos, e criam inúmeros preceitos carregados de preconceito e discriminação, que tornam fardo pesado nos ombros dos outros, que eles próprios não praticam. E Deus, então, ao longo do Antigo Testamento, deu os mandamentos, coloca o seu povo sobre a guia dos juízes, dos reis, e ao longo do Antigo Testamento, quando a casa de Israel desvia da vontade de Deus, Deus envia profetas. Os profetas foram bem acolhidos? Nenhum. Matam um a um os profetas. Toda vez que um profeta denuncia os erros da casa de Israel, o povo eleito de Deus, os líderes religiosos se unem aos líderes políticos e mandam matar os profetas. É muito perigoso quando a religião se une diretamente à política. Às vezes incorre no mesmo erro. Unindo-se os líderes religiosos com os líderes políticos, ao invés de corrigir os erros, acumularam erros e mataram os profetas. Muita gente não quer ouvir o evangelho todo. Quando a igreja começa a fazer denúncia de coisas graves, ficam contra a igreja e vão para a política. A igreja tem que denunciar as coisas graves. A igreja tem que denunciar os crimes contra a vida das pessoas, os crimes sociais, os crimes ambientais, é a criação de Deus. Não podemos permitir crimes que prejudicam a dignidade das pessoas. Não podemos permitir crimes que destroem o meio ambiente. A igreja precisa ser profética. Mataram os profetas, mas não mudaram o comportamento. Como agimos hoje? Muita gente prefere abandonar a igreja quando ela começa a falar das questões graves praticadas dentro e fora da igreja. Acham que é melhor ficar com seus conceitos e às vezes até os seus preconceitos. Mataram, o dono da vinha foi mandando os seus enviados para buscar os frutos da vinha e mataram todos. O último a ser morto foi João Batista, que teve a cabeça cortada e entregue numa festa, num banquete na casa do rei. Assim fizeram com os profetas. Assim fazem com muitos hoje, que erguem a vida erguem a voz em defesa da vida, erguem a voz contra os crimes sociais, erguem a voz contra os crimes ambientais. Muitos deles têm a cabeça colocada numa bandeja e o dinheiro fala mais alto, acobertando todos esses crimes, às vezes na política e dentro da igreja. Não podemos ser coniventes e nem tolerantes com estes crimes. Depois vem o filho, o profeta também. Jesus vem na ordem também dos profetas. Agora eu vou mandar o meu filho, vão tratá-lo bem. Jesus condena o erro da política e o erro da religião. O que fizeram com ele? O mataram também. Mas a morte de Jesus foi uma morte que intentaram no sentido de que matariam o projeto de Deus. Mas Deus manifesta o seu poder e sua força, e Jesus, para além de permanecer na morte, Jesus não permanece na morte. Aqui vai nascer a igreja, nessa doação de Jesus. Jesus vem agora, e a carta aos Filipenses desse ano, que foi a carta do mês da Bíblia, fala de uma nova humanidade redimida em Cristo.
Uma humanidade que outrora era trevas, agora sois luz em Cristo, vivei como filhos da luz. Então Jesus dá a sua vida para tirar o homem da servidão do pecado. Jesus dá a sua vida para tirar o homem das amarras da morte. Então ele é agora a pedra angular. Assim terminou o evangelho de hoje. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Em Jesus nasce a igreja, o novo povo de Deus, a família de Deus agora congregada em Cristo. E o evangelho terminou dizendo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Esse povo que produzirá fruto, aqui é projetado no futuro. Jesus está dizendo de si mesmo que se tornará a pedra sobre a qual a igreja irá nascer, é o alicerce verdadeiro da igreja, e esse povo irá produzir frutos, que Jesus volta para o Pai e envia a igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebei o Espírito Santo. A igreja está no mundo como continuadora da missão do reino inaugurado por Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebei o Espírito Santo. Esse povo produzirá fruto. Ouvindo esse evangelho, nós somos chamados a pensar: estamos bem quando se trata de viver o evangelho? Quando o evangelho ensina a verdade, nós buscamos esse caminho? Quando o evangelho ensina a justiça e o bem das pessoas, nós buscamos esse caminho? Quando o evangelho ensina o amor, nós buscamos esse caminho? Quando o evangelho pede a fé, nós cuidamos bem da nossa vida espiritual? O Senhor quer que a vinha produza frutos. Ele garante que daremos frutos. Precisamos voltar mais o nosso coração para o evangelho, para produzir frutos. Não vamos deixar que os ventos do mundo, as ideologias do mundo, tem ideologia para tudo. Nós não vivemos de ideologias. Nós vivemos do evangelho, da verdade. É o evangelho que nos liberta. Não é esta ou esta proposta do mundo. Todas elas são frágeis. Só o evangelho tem consistência verdadeira. Somos chamados a conhecer com mais profundidade o evangelho e guardar o evangelho. Não guardar a palavra de Deus na estante. Não deixar a palavra de Deus aprisionada na igreja, no templo. Mas é guardar a palavra de Deus na nossa vida. Viver segundo essa palavra. É esta que é a nossa missão. Isso é que é produzir frutos. Nesta perspectiva, nós estamos na Semana da Vida. Começou no dia 1º e hoje é o dia do nascituro. O ensinamento bíblico é: não matarás. Então a igreja entende que a vida, e tem certeza disso, como princípio fundamental. A vida começa na concepção. Não matarás, a vinha que dará frutos. A vinha que vai viver a palavra, que vai fazer a vontade de Deus. É a vinha que não vai dar frutos selvagens, mas vai dar bons frutos, conforme a vontade do vinhateiro, daquele proprietário que enche de cuidado a sua vinha. Esse proprietário já nos deu a sua palavra e nos dá a graça em Cristo, para vivermos bem a nossa fé, para vivermos o evangelho, para produzirmos verdadeiros frutos. Nós não somos a favor da cultura da morte. A cultura da morte se manifesta de várias formas. Uma das maneiras que essa cultura se manifesta é pelo aborto. É uma das facetas da cultura da morte, que é amplamente hoje difundida. Nós temos muitos ativismos em favor da cultura da morte. Esta não é a cultura, nós não vivemos de ativismo. A cultura da vida não é um ativismo. A cultura da vida é um valor, é um ensinamento bíblico da palavra de Deus, que nós somos chamados a observar.
Não podemos hoje estar aqui na igreja dizendo sim à vida e lá fora entrarmos nos movimentos, nos ativismos que defendem o aborto. Nós defendemos a vida desde a concepção. A vida começa no primeiro momento, ela tem fases. Então, hoje é propriamente o dia do nascituro, fala das fases da vida intrauterina, a vida gestacional, a vida que está sendo gestada no ventre da mãe, a vida que começa na concepção, passa de um óvulo para um embrião, passa de um embrião para um feto, passa de um feto para uma criança. É a vida no seu desenrolar das primeiras fases. Então a vida não começa no parto, ela começa na concepção. A vida não começa depois de 3 meses de gestação, ela começa na concepção. Está tramitando aí está em julgamento no Supremo Tribunal. Foi momentaneamente suspenso, não pensa que ficará suspenso, porque o Supremo Tribunal Federal tem que concluir o julgamento, não é próprio dele, ele pode suspender por um tempo. Como o movimento se intensificou, uma mobilização nacional contra a DPF 442, que quer dizer que o aborto até o 3º mês não é crime, vai anular os números, os capítulos 124 e 126 do Código Penal, e em desfavor também do artigo 5º da Constituição, todos têm direito à vida e proteção do Estado, e vai tirar os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminaliza quem pratica aborto e quem ajuda a praticar. Não pense que isso está resolvido. Estão esperando agora a questão esfriar um pouco, a sociedade distrair um pouco mais, para que possam dar mais passos em favor da cultura da morte. Nós precisamos ficar atentos, cobrar da nossa Casa Legislativa, para revisitar o artigo 5º da Constituição, e ali fazer uma PEC, uma emenda constitucional, e não um projeto-lei, ampliando a Constituição, dizendo que a vida começa na concepção e não depois de 3 meses. Se na Constituição constar que a vida começa na Constituição, na concepção, tudo que se fizer em contrário será crime. Como não há o texto da Constituição não explicita, fala da vida, e não explicitou que é desde a concepção, estão servindo-se dessa lacuna para promover a cultura da morte. E quer usar o efeito cascata, porque muitos países já fizeram, por que o Brasil não vai fazer? Efeito cascata não é critério de legalidade. Efeito cascata não é critério de constitucionalidade. Não podemos nos deixar levar por essas ondas, as ondas da cultura da morte. Nós defendemos a vida desde a concepção. Nós somos contra o aborto em qualquer momento, seja do embrião, seja do feto, desde o primeiro dia da concepção, desde o primeiro momento. Tanto é que a igreja condena até o uso de contraceptivos que tenham caráter abortivo, que tenham por natureza evitar a gravidez depois da relação sexual. A igreja é contra, porque ela diz ali já é uma vida que pode ter iniciado. Por isso não deve usar um contraceptivo de natureza abortivo. A igreja defende a vida desde a concepção, não depois de 3 meses, não depois que nasce e é registrada no cartório. E a Semana da Vida falou da adoção. Nós precisamos caminhar para gestos concretos. Ontem fizemos o gesto concreto da caminhada pela vida e contra o aborto. Bem participada, deu uma boa repercussão. Isso é um gesto concreto. Mas o tema da campanha da Semana da Vida deste ano foi sobre a adoção. É um gesto concreto. Somos contra o aborto e queremos cuidar de todas as vidas. Aquela que as mães grávidas que conceberam
não estão em condição de cuidar depois do parto, que nós possamos acompanhar esta mãe e ajudá-la a ter esse filho com segurança, e se ela quer fazer a entrega legal dessa criança, que possamos oferecer meios para que ela possa fazer isso com segurança, ajudada pela igreja. Queremos desenvolver gestos concretos, e o tema da Semana da Vida foi adoção, amor, com laços do coração. Tantas famílias adotam, famílias que não têm filhos e querem ter, não puderam ter biológicos, e partem para ter filhos pelo gesto de adoção, ampliando essa paternidade afetiva que se constrói para além da paternidade biológica. Muitas famílias já têm filhos biológicos, e num gesto de generosidade, colocam também no seio dessa família, para enriquecê-la, um filho adotivo. Gestos muito bonitos. Somos a favor da vida e precisamos de gestos concretos. Nossa diocese vai caminhar na direção de ter um serviço pró-vida, para ajudar as mulheres grávidas em situação de conflito a terem seus filhos com segurança. E precisamos ter na diocese a comissão de bioética, que é essa comissão que vai fundamentar legalmente e cientificamente a defesa da vida desde a concepção. Precisamos voltar aos valores, aos fundamentos, aos princípios, e não viver da superficialidade dos ativismos. Assim termino a nossa homilia, lendo só a parte final que o apóstolo Paulo pede da comunidade de Filipenses, ou de Filipos, e que nós somos chamados a acolher hoje. Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou que de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Assim seja.